ajuda, por favor. Se eu puder, com prazer. Minha esposa sofreu um acidente há um ano, está na cadeira de rodas e com sequelas neurológicas. Ok? Ela está com meus 2 filhos menores na casa da minha cunhada, que cuida dela para eu poder trabalhar. Ele diz a idade da esposa? Não fala, mas ele está com a gente. Manda a idade dela, da esposa, por favor. Dela e dele e dos filhos. Isso, E quanto tempo de casamento? tá. Caio, como viver sem minha esposa do meu lado? E ainda vejo ela naquela cadeira de rodas, sem poder fazer ela voltar como era, sabe? A igreja dela abandonou ela. Você sabe, né? Doença no meio dessas pragas de povo é testemunho de pecados, Doença crônica. é reprovação de Deus. Doença sobre a qual os crentes não têm poder de criar nenhum tipo de dissimulação de cura. Nó. Não é? Porque quando é só um jeitinho na coluna, levanta, irmã, levanta o braço. Aí dá o grauzinho. Qualquer mágico de terceira categoria, qualquer sugestionador, qualquer camelô faz isso. Agora, um problema neurológico brabo. Pesado mesmo. Chama o R.R. Soares e o Valdemiro para dizer levanta, irmã, e anda. Não rola. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Aí sobra, a igreja diz, essa aí não tem mais o que contribuir, não dá mais para ser obreira. É um peso aqui. O dinheiro dela é todo para o tratamento dela, atrapalha o marido a vir. Então é um peso morto. Meu Deus do céu. Deixa para lá, né? Mas é a pior hora da vida de ambos. Imagina a impotência dela. Imagine como essa mulher se sente imaginando que para o resto da existência dela, ela está maternalmente limitada do ponto de vista dos movimentos físicos que uma mãe gosta de ter para atender os filhos. Filhos que ainda devem estar aí, provavelmente, eu intuo daqui, com menos de 10 anos de idade, precisando de muita assistência e presença física e movimento e tudo mais. É claro que existem adaptações de ambos os lados, tanto da mãe quanto dos filhos. Mas imagine a situação dela em relação ao marido ainda jovem, Meu Deus. sexualmente ativo, aonde o cara aguenta tranquilamente, sem pensar no assunto, os primeiros meses. Eu já vi uns que começaram a admitir que pensavam no assunto já no 2º ano. Nossa. Porque a culpa do cara em relação a pensar naquilo antes é tão grande, porque ele se sente perverso, miserável, egoísta, mesquinho, porque a esposa está contida numa cadeira de rodas para sempre, dessensibilizada às vezes da cintura para baixo, com muitas impossibilidades de assimilação de prazer, numa dificuldade enorme sequer de pensar no assunto, muitas ficam. Muitas se tornam mais incapacitadas sexualmente do que até o problema físico em si trouxe como limitação, porque nessa hora a pior limitação não é só a física, é a psicológica. É a de ver as pernas se afinando, é a de não ter sensibilidade na região. Sim. É atribuir a sua deficiência a algo que destrua a interpretação do marido a respeito da pessoa. Então ela vai se tornando mais encruada, menos disponível, porque existem mulheres que, apesar de terem vivido essa situação, ou homens, mas a autoimagem é mais forte e eles começam a encontrar meios de participar. Tá. Homens que ficaram impotentes por causa de uma situação desse tipo, neurológica. Cintura para baixo, nada. Mas eles são libidinosos, são beijoqueiros. Isso seria o caminho ideal, Caio? É único. São habilidosos com as mãos. O cara vai ter que descobrir o poder do nariz, da língua, da boca, do beijo, da mão, do dedo. Tem poderes alucinantes também, né? E a mulher
a mesma coisa. Mas para isso tem que haver uma desinibição que é difícil ser alcançada. Fica a mulher dizendo, ele não me quer mais. E fica o homem dizendo, coitada, eu vou humilhá-la se eu ficar tentando fazer isso. Ela vai pensar que eu estou fazendo um favor, que eu estou com pena. Enfim, os grilos vão se tornando verdadeiros dragões na cabeça dos implicados. Então, para começar, tem todas essas dificuldades, não são poucas. E eu recomendo, de saída, que eles procurem um psicólogo, uma psicóloga maduros. Não meninos novinhos, gente que já tem alguns anos de estrada, que tenha sofrido, que tenha tratado de muito sofrimento humano, para não trazer respostas simplistas nem sugestões simplistas. E com cujo profissional vocês dois se abram individualmente e também conjuntamente. Tem que haver sessões particularizadas e tem que haver, a cada 2, 3 encontros, uma sessão juntas, onde cada um que já tratou consigo mesmo e com o profissional de alguns temas que não se sentiam à vontade para conversar com o cônjuge, com medo de inibi-lo ou de qualquer outra coisa, mas já processado isso, começam a tratar e a conversar uns com os outros. A dificuldade é enorme. E especialmente quando chega naquela hora, e muitas vezes chega, em que o indivíduo começa a sentir uma vontade enorme, e 80% pelo menos sente. Nossa. Uma vontade enorme, que se configura com a seguinte ambivalência trágica para a alma. O cara ama a esposa, como eu já vi muitas vezes, ou a esposa ama o marido, que sofreu o acidente. Aguenta 1 ano, 2, 3, 4, 5, as mulheres aguentam mais do que os homens. Mas, em geral, o homem chega aí no 2º para o 3º ano, no máximo. Ele já está tão a perigo, ele está tão à vontade de ter uma relação sexual esparramada, de não pensar na deficiência. É que é a hora que surge uma amante crônica. Porque também é o melhor pretexto acalmante no coração de amantes, que em geral se tornam, depois do 6º mês, figuras ávidas e competitivas, quando a esposa do cara é viva, bonita e ativa no planeta Terra, a amante começa a querer que ele se separe dela. De 6 meses para frente começam a vir as primeiras insinuações. Se chegar ao 2º ou 3º ano, já vira um inferno. Meu Deus. O eu, aquela coisa toda. Tô ligado. Agora, quando a esposa tem um problema assim, a maioria das amantes se sentem sem competição. Começam até a justificar o amaziamento com o cara em razão da fraqueza física, da dependência da companheira dele. Então, se não é uma cretina, já começa a dizer, não, eu compreendo, você tem mais é que ficar com ela mesmo. E se sente menos ameaçada, porque a outra não tem nem tanto o que demandar. Como também tem uma quantidade enorme de mulheres, mais mulheres do que homens, que nesse estado começam a dizer, bom, eu não vou entrar no mundo paralelo da Poliana moça, achando que o meu marido vai segurar essa onda para sempre, se eu não estou conseguindo chegar lá, e nem ele a mim. Então, o casamento é tão bom, ele é tão bom, ele é tão amigo, ele é tão bom pai, ele é tão bom tudo, que eu não quero nem ver, nem sentir, nem ouvir. Tá. E vão sobrevivendo. Para a maioria, é a única maneira de sobreviver mesmo. Até que entre a igreja na história. Aí diga, não, você não pode mais servi-lo, ele não pode mais também se sentir atendido por você, agora esse é o preço, essa é a cruz. E aí cria um hipócrita de um lado e uma amargurada do outro, se eles continuam a manter as coisas apesar do juízo da igreja, ou
como eu já vi muito, com essa intervenção, os dois se sentem moralmente obrigados a se separarem. Aí fica ele com uma amante que ele só gosta dela como um parquinho. Um parquinho, literalmente. Ele gosta do parquinho. Tá. Mas não quer casar com ela. Ele ama a mulher dele. Só está psíquica e organicamente carente do parquinho. Mas a igreja interveio, aí separa os dois. Ninguém vai dar assistência para a mulher dele na cadeira de roda, que vai morrer de depressão em casa. E ele não vai conseguir ficar com a amante. Porque é Vive parquinho. com saudade da esposa. Isso, puxa. Acaba casando com uma mulher que ele não gosta tanto. E vive com saudade dela pro resto da vida. De modo que eu, sinceramente, eu já vivi tantas situações, embora eu não esteja com 90 anos, mas eu já cheguei lá do ponto de vista do acumulado Sei, de fatos. Tô ligado. Que quando chega uma situação como essa, eu só digo, tratem-se com amor, tentem buscar entre vocês, sem timidez, sem vergonha, sem qualquer tipo de inibição, tentem se estimular sexual e psicologicamente até onde vocês possam ir. Porque eu já vi muitos que conseguiram se atender e apesar da limitação do aleijão que não lhes permitirá nunca mais terem completude no tipo de relação que têm, mas eles alcançam um nível de satisfação pessoal, psicológica e na sexualidade deles que vivem a vida inteira sem presença de ninguém. Outros não estão aptos para esse conceito. Nesse caso, eu não quero saber o que o cara está fazendo, nem o que ela está fazendo, eu tento não me meter. Mas eu apenas, quando constato que eles se amam e que o que chega depois como relativização não tem nada a ver com o que eles têm um com o outro, e o que eles têm um com o outro é muito superior, mas constato que um deles não vai conseguir entrar num processo de abstinência eterna, eu prefiro não me meter e permitir que a própria dinâmica, que seja ela de diálogo, seja de silêncio, seja de um acordo tácito, não conversado, mas que traga algum tipo de pacificação ao coração deles, se estabeleça, e não consigo imaginar nessas horas que tem ninguém transgredindo contra ninguém. Quem quiser me julgar, me julgue. Eu prefiro ser um homem humano do que chegar aqui como um urubu perverso de legalidades religiosas nas quais a minha alma nunca creu e nem crerá. Eu creio em verdade, eu creio em não traição, eu creio em que cada um que possa atender o outro atenda. Eu creio em que todo mundo que se ame busque se completar na totalidade desse vínculo com a pessoa amada. É o que eu creio e é o que é saudável, é o que o Evangelho ensina. Sei. Ele volta, Caio. Sim. Fala assim, Caio, ele é dessas igrejas. Terminando a primeira parte dele, veio o retorno dele que você fez a pergunta sobre a idade dos filhos. Uhum. Ela era dessas igrejas de saia comprida, sabe? É. Amo ela, Caio. Quero ela do meu lado. O que eu posso fazer, Caio? Estou sofrendo e todos os pastores mandam eu fazer quebra de maldição. Jesus vai me ajudar, Caio? Querido, Parou aí. Essa foi a Jesus primeira. acabou de te ajudar. É. Eu estou te falando em nome de Jesus. Quebra de E não maldição. recolho uma palavra do que eu disse. Amém. Em nome de Jesus. Ela tem... Se eu morrer aqui, vou para o céu agora e essa pergunta não me será feita lá. É a paz de Cristo que é o árbitro no meu coração em relação a tudo que eu te disse. Pois então, Caio, ela tem 43 anos, eu tenho 37 anos, eu tenho 2 filhos homens de 16 e 14 anos. Eu quero fazer as coisas certas. Faça as coisas para certas. amenizar a minha dor, Caio. Busque 16 anos de casado. Busque atendê-la em todos os níveis. É você que tem o poder da provocação. Você que tem que chegar, você que tem que tomar todas as iniciativas. Ela está muito frágil, ela não vai ter poder de proposição e ainda tem esse estofo religioso todo aprisionante, todo coercitivo.
na alma dela, se você não tomar as medidas, se você não for proativo na sexualidade, no ato sexual, nas alternativas sexuais, desinibi-la. Agora, mais do que nunca, vocês têm que aprender a brincar a brincadeira de gente grande. Tem 2 livros meus que eu faço questão que vocês 2 leiam juntos. O primeiro é esse que eu citei, Brincadeira de Gente Grande. Está aqui no caiofábio.net, na loja do meu site. Vá lá e pegue para você. Brincadeira de Gente Grande, conforme está aí, leia em voz alta com ela. O segundo livro que eu quero que você leia em voz alta com ela se chama Entre um Homem e uma Mulher. É um livro baseado no texto de Cantares, nos 6 capítulos de Cantares, que eu escrevi há 35 anos atrás, mais ou menos. Creio em tudo que está dito ali. E uma terceira coisa, aqui no On Demand da VMVTV, para entrar no On Demand é tudo de graça, só tem que botar o seu e-mail verdadeiro e criar uma senha pessoal. Você procura o link Cabra Macho, sim senhor, está aqui embaixo, os meninos estão mostrando, ó. Cabra Macho, clica aí no canal do Cabra Macho e, se não me engano, é o número 2. Cabra Macho número 2 é sobre Cantares de Salomão. Foi um dia em que eu li o livro de Cantares para os homens aqui, mostrando a liberdade física, sexual que a Bíblia apresenta e que onde tudo que é da mulher é do homem, tudo que é do homem é da mulher, eles devem ter liberdade total um com o outro. Total e absoluta. Se você não se vestir dessa atitude, você não vai poder ajudá-la. Por favor, não atraia. Se você chegar num ponto limítrofe, converse com ela. Diga, olha, eu estou numa situação muito difícil, te amo, não vou me separar de você. E também não estou querendo cair em nenhuma rede de prostituição. Eu só estou comunicando a você com todo o meu coração que essa é uma luta dentro de mim, não porque eu não te amo, é só porque eu não fiquei invertebrado, eu não virei um vegetal, eu tenho pulsões orgânico-hormonais, eu tenho uma psique que sente necessidades de algumas emulações que fazem parte intrínseca da minha natureza. Mas, meu amigo, ainda está cedo. Vamos explorar tudo, vamos ver se vocês alcançam esse nível de intimidade satisfatória, como eu disse. Alguns alcançam. E eu fico muito feliz por esses que tentam e por esses que alcançam e mantém tudo intacto. Porque qualquer outra alternativa é um remendo de pano novo em veste velha. Não é assim que é aquilo que vem e satisfaz plenamente o coração. VMVTV, o canal é você.